Olá, amados, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. Em 2 Reis, capítulo 2, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Faça-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E ele disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes o que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, e elas para uma outra banda, e Eliseu se passou. Nós temos, amados, que compreender, que nós temos um chamado, nós temos um ministério, nós temos que respeitar, os profetas, as autoridades. Em Romanos 13 diz que toda autoridade sujeita por Deus, nós devemos respeitá-las. Mas nota-se que Deus, quando Ele nos chama para uma obra, nós temos que ter obediência em primeiro lugar para com Ele. Nós temos que ter direção. É certo que às vezes nós precisamos do profeta para nos direcionar, mas existem momentos em nossas vidas que Deus, Ele não nos traz dúvida, Ele nos traz confirmação. E a visão que nós recebemos, às vezes, está diferente do profeta, e nós precisamos de buscar mais ainda intimidade com Deus, para saber realmente, ter certeza daquilo que Deus está nos dizendo. Existe algo que Deus me ensinou: jamais vou deixar de falar a verdade, aquilo que Deus está me mandando, para massagear o ouvido de ninguém. Por vezes, às vezes, se eu não usasse dessa verdade, muita coisa em minha vida já teria se ajeitado. Mas isso não me importa, porque Deus, Ele sabe, conhece o nosso coração, os intentos, os nossos pensamentos. E Deus me chamou para fazer a sua obra, não para acovardar, para fraquejar diante do que Ele peça
para que eu venha falar. Em Amós, capítulo 7, versículo 14, diz assim: diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 5, diz: ao contrário, cada um anunciará: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho dividido do trabalho da terra e da criação do gado desde jovem. Aqui diz, que no capítulo 2, que Elias seguiu Eliseu e foram a Betel, foram a Jericó e depois foi ao Jordão, né? Betel é casa de Deus, né? Na verdade, para o nosso chamado, nós não simplesmente podemos somente esperar reindo na casa de Deus. Na verdade, nós somos a casa de Deus. Nós temos que nos encher da presença de Deus, da tua verdade. Jericó fala em muralhas, né? Há muralhas, quando aquele povo, rodeou ali, teve a obediência, não murmurou, as muralhas caem, né? Então nós precisamos de derrubar as muralhas que venham para impedir o nosso chamado. E Jordão, significa fluir, descer. Nós temos que deixar aquele que diz que se tendes sedes, vinde a mim, e passarão a fluir rios de água viva. Somente Jesus é aquele que nos capacita para o nosso chamado, para o nosso ministério. Pela fé, alguns foram arrebatados, assim como eu, mesmo sem passar pela morte, Enoque. Tudo que nós precisamos de ter é ter fé, é viver em unidade, Quando aqui diz que Elias disse a Eliseu: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Eliseu, ele teve aquela visão. Se nós queremos ter porção dobrada, quiser conquistar autoridade ao reino dos céus, nós temos que ter a visão do reino de Deus. Nós não precisamos de ficar, às vezes, dependendo de uma capa, de um espírito. Nota-se que também diz aqui que quando Eliseu também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. O profeta já havia sido arrebatado, a capa estava caída, Elias levantou a capa, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou. Eliseu não disse, onde está o Deus de Elias? Se ele diz ali Elias e lançasse aquela capa no chão, certamente as águas não iam dividir. Nós temos que pedir não em nome de profeta, nós temos que pedir no nome do Deus Altíssimo, aquele que nos concede um Espírito que opera todas as obras. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, diz: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Então, amados, respeite sim, os profetas. Temos que respeitar a sua unção, a autoridade. Mas se queremos conquistar unção, se queremos conquistar autoridade, não espere do profeta. Busque em Deus, seja uma morada do Espírito Santo, Existe uma promessa sobre nossas vidas,
né, que os jovens terão visão, os sinais e curas e maravilhas acompanham aqueles que seguem Cristo Jesus. Então, que a cada dia nós venhamos buscar o chamado que nós temos com Deus, buscar ter a visão do reino dos céus e seguir a sua direção. Ainda que falar a verdade possa ser dificuldades, né, para nós, né, enfrentamos deserto, lutas, barreiras, mas ainda que nota-se, Deus ele sempre nos abençoa, ele não precisa de homens, ele não precisa de profeta, ele não precisa de ninguém, mas ainda que nós sejamos prejudicados em função disso, opte ser prejudicado, porque o melhor desta terra não é o que está nela, mas é estar aqui como estrangeiro e subir aos céus, assim como o profeta foi elevado no redemoinho e está usufruindo da salvação. Isso é o melhor que nós temos. O melhor é poder ajudar o próximo, o melhor é fazer uma oração para quem necessita e Deus ouvir as nossas súplicas e atender. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.